Olá, ativos! Sejam muito bem-vindos a mais esse podcast. Hoje nós vamos conversar sobre confecção e loja de roupas. Estamos aqui com o nosso CEO, Carlos Anderson, e temos algumas perguntas para fazer para ele. Carlos, muito obrigada por ter tirado um tempinho hoje para responder essas perguntas. E eu queria que você fizesse uma breve apresentação da sua carreira para a gente. Olá, eu me chamo Carlos Anderson, sou CEO da Ativo Contabilidade, sou contador há mais de 10 anos, com especialização na área tributária e também financeira. E nesses anos a gente vem ajudando empresários a fazer o seu negócio crescer. Bom, Carlos, a gente tem aqui umas 15 perguntinhas para fazer para você. E a primeira pergunta é: como evitar excessos ou escassez de insumo na minha confecção? Bom, para você que tem confecção e quer analisar a escassez ou o excesso do insumo, primeiramente você precisa ter um controle de estoque. Um controle de estoque de forma contínua, seja ela diário, semanal, quinzenal. Pois assim você vai ver se você está gerando muito estoque de forma desnecessária ou se vai faltar estoque no momento da sua produção. Então, caso você queira controlar isso de forma eficiente, o controle de estoque é fundamental nesse sentido. E a segunda pergunta é: eu sinto que eu estou tendo muitos custos com a operação na minha confecção. O que fazer? Pronto, se você está tendo muitos custos na sua operação, o principal é você analisar a sua DRE, o seu fluxo de caixa, e ver aonde está esses gaps de saída de dinheiro. E assim você consegue analisar e fazer um plano orçamentário para que as suas despesas se encaixem na sua empresa. Então é muito importante você analisar sim esse custo operacional no seu financeiro, para que você possa tomar decisões. A terceira pergunta é: como é que eu acho o preço ideal para cada peça, considerando os custos e a concorrência? Isso aqui qualquer empresário quer saber. É o preço ideal de venda do seu produto, de cada peça. Mas vamos lá. Primeiro você tem que ver o custo desse produto. O quanto você precisa gastar para poder produzir. Seja em tecidos, seja aviamentos, entre outros. Após isso, você tem que analisar qual a margem de lucro que você quer ter. Uma métrica importante, uma análise importante que você precisa, caso você queira tomar essa decisão de forma mais assertiva, é o markup. Isso vai lhe ajudar bastante a ver qual é o preço ideal do seu produto. Mas, claro que além disso tudo, você tem que ver o preço do seu concorrente, porque se ficar muito alto você vai perder venda, e se ficar muito baixo, talvez você diminua a percepção de valor da peça do seu produto. E a quarta pergunta é: quais os riscos financeiros mais comuns na loja de roupa e como evitar? O principal risco financeiro na loja de roupa é exatamente não ter o controle financeiro. Sim, embora que pareça algo redundante, muitas empresas nem têm o controle financeiro. Então, o maior risco para qualquer empresa é não ter esse controle, porque tendo ele, você começa a ter uma noção mais clara de como está o seu financeiro e aí sim você tomar a decisão certa para poder resolver qualquer problema que possa aparecer na área financeira. A quinta pergunta é: o que fazer para manter bons vendedores? Para você ter bons vendedores ou também qualquer bom colaborador, primeiro você tem que fazer com que ele se sinta parte do seu negócio. Como? Criar metas, criar objetivos, mas remunerá-los bem. Não tem nada melhor do que fazer um colaborador trabalhar satisfeito do que a parte financeira. Então, analise com o seu vendedor metas, objetivos, mas que ele receba por isso. E não só você dizer que ele tem objetivos a alcançar sem ter nada em troca para ele. E a sexta pergunta: eu quero abrir uma nova filial da minha loja de roupa, mas não sei se é o momento certo. O que fazer? Pronto, abrir uma filial da sua loja de roupa, primeira coisa que você tem que fazer é o porquê de você querer abrir. É para aumentar a receita? Será que faz sentido com o mundo online você abrir uma filial física ao invés de investir no e-commerce? Então, a primeira coisa que você precisa ver é se realmente necessita abrir essa filial. Aí você vendo que precisa para poder expandir o seu negócio, aí sim você tem que criar um plano de negócio para que uma filial não cubra a despesa de outra. Né? Cada uma tem que manter suas próprias despesas. Então, muito cuidado na hora de abrir uma nova filial no seu negócio. Agora vamos para a sétima pergunta. Programa de fidelidade e recompensas na loja de roupa é uma boa ideia? Depende.
Depende de como você vai elaborar essa metodologia de recompensas na sua loja com os clientes. Por quê? Se você não sabe a sua margem de contribuição, que é o que sobra quando você vende, e os seus custos de produção, como você vai saber que ao dar desconto ou uma segunda peça gratuita, você não vai ficar no prejuízo? Então, a elaboração vai muito além só de criar estratégias para vender mais, mas também tem que ver se isso, o seu custo, consegue abranger. E a pergunta de número 9 é: hoje, na minha loja de roupas, eu só vendo outras marcas. Seria uma boa ideia ter a minha própria marca? O que seria mais dor de cabeça? É interessante você ter a sua própria marca, até para poder você ter um posicionamento melhor no mercado. Mas por trás disso tem muita complexidade, porque provavelmente você vai ter que produzir suas próprias peças e aí você vai ter um gerenciamento de pessoas muito maior. Uma coisa é você ter ali a sua loja de roupa, onde você compra peças já prontas e revende. Outra coisa é você produzir próprio, que aí você precisa de lidar com costureiras, corte, a confecção no geral. Então você vai começar a passar por uma parte na empresa que é gerenciamento de pessoas. Então você tem que ver qual o ponto que está o seu negócio e se você já tem a capacidade de fazer esse gerenciamento tanto das pessoas como também da produção, para que as peças estejam prontas e daí você possa vender. Mas claro, peças próprias têm a vantagem do posicionamento de marca e além de que reduz o custo das peças, porque é uma produção própria e você não está comprando de terceiros. Outra pergunta aqui bem interessante. Eu sinto que as vendas da minha loja de roupas estagnaram. O que posso fazer para vender mais? Pronto, isso é muito normal, pois a empresa ela não vai crescer de forma contínua sempre. Vai ter momentos que ela vai ter período de queda. O que é que você tem que analisar? O que ocorreu essa queda? São fatores internos da sua empresa, né? O produto está com baixa qualidade, o preço está muito alto, ou fatores externos? Fator externo, você não tem muito controle. Então você tem que olhar sempre dentro do seu negócio. Olha a sua peça, olha o preço dela, olha o atendimento, verifica tudo isso, procura novos canais de aquisição de clientes. Se você só tem uma loja física, tenta colocar no e-commerce. Se você tem e-commerce, procura outras plataformas de marketplace para poder ter mais locais que suas peças possam estar vendendo. E assim você pode voltar a aquecer de novo as vendas na sua empresa. Outra pergunta é: devo ou não fazer liquidação na loja de roupas? Isso depende. Antes eu estou com o estoque muito alto. É aceitável você fazer liquidação para poder reduzir esse estoque, esse dinheiro parado voltar para dentro do seu negócio, você ter capital para aquisição de novos insumos e daí criar novas peças. Caso o seu estoque esteja equilibrado, você fazer uma queima de estoque é muito perigoso, porque você pode afetar diretamente a sua margem de lucro. E a próxima é: qual seria uma boa margem de lucro na minha confecção? Isso depende. Depende do momento da sua empresa. Por exemplo, se a sua empresa está começando, a sua margem de lucro líquida tem que ser baixa. Por quê? Porque nesse momento você vai precisar investir muito. Investir em parte estrutural, em pessoas, em produtos, em marketing. Então, nesse momento, é muito difícil você ter uma margem mais alta. Mas a sua empresa já está estabilizada no mercado. Então, empresas assim, elas tendem a ter uma margem maior, porque elas precisam reduzir mais esse investimento, né? Investimento de expansão. Então, depende do momento do seu negócio. E aí você verificar se o momento que você está hoje é necessário ter uma margem mais alta ou uma mais baixa. Próxima pergunta: faz sentido abrir mais filiais da minha confecção em outros estados do Brasil? Vamos lá, se você tem um e-commerce e se não for do Simples Nacional, quando você vende para outros estados, você paga um imposto chamado DIFAL quando você vende para pessoa física. Então, assim, se você tiver possibilidade, pegar aqueles estados que você vende mais, seria interessante você abrir uma filial, porque aí você transferiria da matriz para essa filial e essa filial iria vender dentro daquele estado. E assim não precisaria pagar o DIFAL. Claro, isso você precisa ver um planejamento tributário.
se para você é viável ou não no seu modelo de negócio. Preciso patentear o nome da minha loja de roupas? Pronto, o que é que você acha? Você monta uma loja de roupa, você escolhe o nome, aumenta seu posicionamento de marca e depois de 2, 3 anos você descobre que alguém patenteou e você tem que tirar o seu nome do mercado. Você acha isso viável? Começar do zero de novo um posicionamento de marca? Então sim, se você quer abrir uma loja de roupa, quer fazer um posicionamento de marca, primeiro patenteia o seu nome. Isso vai lhe dar segurança para você trabalhar e não perder o seu nome e o seu posicionamento de marca. E a próxima é: qual a importância do network para o empreendedorismo? O empreendedorismo, em geral, ele necessita de network. O network você pode conseguir através de eventos da sua área, através de grupo de WhatsApps de empreendedores que têm as mesmas dores. O quão é importante? É importante porque você pode trocar figurinhas com empreendedores da sua mesma área, então cada um vai ajudando o outro, isso é importantíssimo. Se você for dono de comércio, isso é muito importante. Se você for prestador de serviço mais técnico como a gente, na área contábil, ter o network faz com que abra novos horizontes para novas possibilidades de negócio. Então, sim, o network no empreendedorismo é de suma importância. Bom, antes, chegamos aqui à nossa última pergunta para finalizar esse episódio de hoje. Como lidar com o feedback negativo que vem do cliente ou da equipe? Pronto, o feedback negativo você tem que analisar como ele foi passado. Por exemplo, se for um cliente, verifica se esse feedback foi por culpa da sua operação, do seu time, ou porque o cliente, por algum motivo, ele quis dar esse retorno negativo. Isso acontece. Isso já aconteceu no escritório, de cliente dar um feedback negativo na operação, mas ao analisar o atendimento e a operação, não era aquilo que ele tinha passado. Então, muito cuidado nesse feedback negativo de cliente para ver se realmente faz sentido ou não. Feedback de colaboradores negativo, isso é muito importante. Porque o seu colaborador, ele vai te dar feedbacks essenciais para melhorar a performance do time, ou a operação, ou a automatização, ou algo que ele está vendo na operação que você, como dono, está ali no estratégico, você não consegue visualizar. Então, assim, nós temos uma rotina no escritório de feedback dos colaboradores, principalmente nas rotinas da operação, para ver o que a gente pode melhorar. Então, o feedback, sim, é importante, tanto do cliente quanto do colaborador. Você só precisa analisar, verificar aquele feedback e o que ele pode trazer de pontos positivos para a sua empresa. Bom, ativos, chegamos ao final desse episódio. Eu agradeço por terem ficado até o final. Não esquece de salvar, curtir e comentar esse vídeo. As redes sociais da Ativos estão na descrição desse vídeo. E até a próxima.